Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e vamos falar agora sobre o terceiro capítulo do IT Essentials, versão 6. Esse capítulo é sobre montagem de computadores, tá? E é um capítulo que, assim, a parte teórica dele vai ser extremamente rápida, porque ele tem foco aonde? Na parte prática, tá certo? Ok? Vamos lá, quais são os objetivos deste capítulo? Como montar um computador. Depois de montado, como é que a gente inicializa diferenciando, explicando as diferenças, né, da BIOS e da UEFI, né? Atualizar e configurar um computador, explicar quais são os componentes que você pode fazer um upgrade, tá? Esse atualizar significa aqui upgrade, né, do sistema computacional, e finalmente o resumo do capítulo. Né? Então, para montar um computador, né, algumas são as boas práticas para isso. Primeiro, tem que ser um lugar com espaço. Você não pode querer montar um computador em lugar apertado, tá certo? E o primeiro componente que você vai preparar é o gabinete. Você vai abrir o gabinete, aí vai deixar ele totalmente pronto para receber o quê? Os seus componentes. Tá? Você deve depois instalar uma fonte de alimentação se ela já não estiver instalada no gabinete. Muitos gabinetes já vêm com fonte de alimentação, mas se este não for o caso, a fonte de alimentação pode ser o quê? O primeiro componente a ser instalado no gabinete. Isto é opcional. Tá? Muitas pessoas preferem instalar a fonte de alimentação no final. Eu particularmente recomendo isso, porque você trabalha com mais espaço dentro do gabinete, né? E no final de tudo você instala aí a fonte de alimentação. Isso daí, o gabinete ATX permite que seja feito isso. Os gabinetes bem antigos, AT, não era recomendado fazer isso, porque as fontes AT, elas levavam um fio até o botão de ligar e desligar, que era difícil de colocar após todos os componentes instalados. Mas no caso da fonte ATX, isto não vai ser necessário. Ok? Muito bem. Aqui tem todos os detalhes aqui, né, de como é que você põe os parafusos aqui e ali, mas é realmente na aula prática que o aluno vai observar esses detalhes mesmo, né? Então é muito importante que essa aula seja realmente prática e seja feita várias vezes a prática. Tá? Muito bem, agora vamos pegar a placa-mãe. A placa-mãe não está ainda instalada no gabinete, tá? Então, devem ser colocados os componentes da placa-mãe, ou seja, processador e memória, tá certo? Cada processador tem um tipo de encaixe na CPU, tá? Os processadores Intel, o conector macho fica na placa-mãe e o processador é a fêmea. Nos processadores AMD, o inverso. Tá? Então, deve ser colocado o processador, a pasta térmica e o ventilador, ou a ventoinha, ou o cooler da CPU sobre ela. Okay? Em seguida, a memória RAM também na placa-mãe, ainda fora do gabinete. Tanto a placa-mãe, quanto a CPU, quanto a memória, principalmente CPU e memória, são super sensíveis à eletricidade estática. Então, é importantíssimo ou usar uma luva antistática ou fazer uma descarga antistática antes de qualquer procedimento com esses componentes. Tá? Uma vez a placa-mãe já com o processador, o cooler e a memória, ela deve ser instalada dentro do gabinete. Certo? A placa-mãe no gabinete, aí sim, ela vai receber as conexões da parte frontal do gabinete, certo?
Em seguida, devem ser instaladas as unidades internas, ou seja, disco rígido, CD-ROM e etc. Placas de expansão, como placa de vídeo, placa de rede sem fio e etc., são colocados nesse estágio. Tá? Depois, aí sim, as conexões de energia que vêm da fonte de alimentação devem ser colocadas na placa-mãe. Em seguida, os cabos de dados. Quem recebe cabos de dados são o disco rígido, drive de CD-ROM, drive de DVD-ROM, tá certo? E aí o cabo do painel frontal pode ser colocado junto, anteriormente, como eu disse, ou agora nesse momento. Não é necessário que esteja nessa ordem, tá certo? Enfim, tampa o gabinete, coloca as tampas, coloca os elementos externos, monitor, mouse, teclado, né? E você liga o computador, né? Vamos ligar o computador e ele vai apresentar algum comportamento. Se tudo correr bem, vai aparecer a tela de inicialização do computador, né? Mas podem ocorrer também de bips, né? Bips audíveis, você ouvir bips que vem de dentro do computador, tá? E esses bips significam erros, tá? E esses erros têm um código para eles, tá? Tantos erros é isso, tantos erros aquilo outro. Cada placa-mãe tem um código diferente, tá? Porém, existem algumas especificações que são comuns a todas as placas-mãe. Tá? Então, você deve observar na internet a documentação da sua placa-mãe para interpretar os possíveis erros, tá, de inicialização. Por quê? Ao inicializar um computador, a memória ROM do computador tem um software chamado POST, que significa Power On Self Test. Esse software, que está dentro lá da memória ROM, ele, antes de qualquer coisa, vai testar o hardware. E se por acaso houver algum problema de hardware, o jeito dele avisar o usuário, o técnico, é por meio dos bips. Por quê? Porque a gente sabe que um desses erros pode ser justamente a saída de vídeo. Então, mesmo sem saída de vídeo, você observa esse erro. Se a gente tiver com saída de vídeo, ao mesmo tempo que a gente ouve os bips, a gente também vê uma mensagem na tela. Tá certo? O software que está escrito na memória ROM, tá, é chamado de firmware. Tá? Então a gente tem o software, que é o sistema operacional, os programas, etc., que normalmente são gravados no hard disk ou no disco rígido. Tá? E a gente tem o firmware, que é, por exemplo, a BIOS, que é Boot I/O System, tá certo? E o POST, tá certo? Só que, além da BIOS, existe um outro software que pode estar instalado na memória ROM, que é o mais novo, chamado UEFI. Tá? O UEFI é mais moderno, tá, e proporciona uma experiência melhor na configuração dos elementos do computador. Tá? Tanto a BIOS como a UEFI, eles são softwares que, através do qual o técnico ou o usuário pode configurar os elementos de hardware do computador. Por exemplo, velocidade da CPU, velocidade das memórias, ordem de boot dos discos e etc. Certo? Muito bem. Alguns componentes que podem dar problema na hora do boot. Adaptador de vídeo, mau contato na placa de vídeo, tá? Memória com defeito ou com mau contato, placa de vídeo com defeito, contato, ou alguma placa de expansão. Tá? Por que isso? Porque se a placa-mãe estiver com defeito, provavelmente não vai ter, o computador não vai ligar, não vai ter nenhum bip. Tá? Se está tendo bip, é sinal que a placa-mãe ligou, está rodando o POST e que algum componente externo é que está dando problema. Certo?
Neste caso, eu posso usar uma placa post externa. Tá? Se no caso da placa-mãe está com defeito, ou de alguma coisa da placa-mãe está com defeito, pode-se usar também uma placa-mãe externa, ou mesmo se a placa-mãe já estiver funcionando perfeitamente, pode-se colocar uma placa-mãe externa com post mais sofisticado para poder fazer os testes. Tá? Então a BIOS é o firmware que fica gravado na memória CMOS, tá? Que é a memória ROM do equipamento. Tá? Okay? Normalmente, hoje em dia, a memória CMOS é uma memória flash, ou seja, com a mesma tecnologia de um USB flash, de um pendrive, certo? Aí ele está falando de novo aí dos dois tipos de programa de configuração, da BIOS ou o EFI, tá certo? Então, a BIOS, ele permite que o usuário mude as configurações, mas não é recomendado. Geralmente o pessoal muda essas configurações se quiser fazer, por exemplo, um overclock, né, uns testes na placa. Tá? Na hora do boot, você pode acessar a BIOS através de alguma tecla, normalmente a tecla Delete, tá? E com a documentação da placa-mãe você vai saber o que você pode fazer com a BIOS. Já a UEFI também é um firmware, tá? Que executa as mesmas tarefas pela BIOS. E ela foi projetada justamente para dar conta das placas-mães mais novas, tá? Que precisam de configurações mais avançadas, que o programa BIOS tinha limitações, certo? Também é acessado com a combinação de teclas, né? E com a documentação da placa-mãe você pode ter mais detalhes, ok? Olha aqui uma telinha da BIOS, tá? BIOS Setup Utility. Além de poder configurar a placa-mãe, tá? A BIOS ou a UEFI, ela mostra também informações importantes sobre o computador. Qual o processador que está instalado, né? Qual a versão da BIOS, ou mesmo a temperatura dos componentes e etc. Configurações de segurança, se você quiser colocar uma senha para inicializar o computador, ou mesmo uma senha para mexer na BIOS, você pode, certo? Os diagnósticos e monitoramento de hardware são bastante úteis na hora de saber se tem uma ventoinha parada, ou se tem se o fluxo está correndo bem, se a temperatura está alta, está baixa, tudo isso você pode fazer. Né? Essa aqui já é uma tela da UEFI, notem que é bem diferente, né? É bem mais avançado, uma tela que o mouse funciona, na tela da BIOS o mouse não funciona, tá certo? E você tem dois modos de operar o EFI, que é o modo fácil e o modo avançado, tá certo? No modo avançado é que você começa a poder mexer em configurações, tá? Para fazer overclock, etc. Certo? Fazendo o upgrade de um computador, tá? Que upgrade de computador você pode fazer? Tá? Você pode atualizar, por exemplo, os componentes de uma placa-mãe. Então você pode atualizar o processador, você pode aumentar a quantidade de memória, tá? Ou pode colocar uma placa de expansão, certo? Você pode também, inclusive, trocar a placa-mãe, se você quiser. Né? Você pode fazer a atualização da BIOS, ela é recomendada se alguma funcionalidade que você quer usar não é suportada pela BIOS. Por exemplo, existem placas-mãe que foram fabricadas antes de um certo processador, tá certo? E aí você compra um processador mais atual do que a sua placa-mãe. A sua placa-mãe ainda não conhecia esse processador. Porém, esse processador é totalmente compatível com o hardware da placa-mãe. Neste caso, você, com uma atualização de BIOS, você consegue fazer a placa-mãe aceitar este seu processador, tá certo? O mesmo acontece, antigamente acontecia, né, com o hard disk,
Às vezes, uma certa vez tinha uma limitação de tamanho de hard disk, que era corrigido por meio da atualização de BIOS. Às vezes você precisa trocar o cooler, tá certo? Memória RAM, também já falamos sobre isso. Outro upgrade que você pode fazer no computador é colocar um disco rígido maior, tá certo? Ou colocar mais um disco rígido. Tá? Essa é uma operação sensível. Que por acaso, se você for trocar o disco rígido, você vai ter que reinstalar o sistema operacional e migrar os dados, a não ser que você use um programa de clonagem, com o qual você pode fazer uma cópia completa de um hard disk para o outro, sem a necessidade de reinstalar o sistema todo. Tudo isso pode ser feito com o aluno, né? Praticar justamente esses upgrades também. Monitor, você pode trocar o monitor por um monitor maior, se você quiser. Teclado, mouse, tudo isso você pode também fazer upgrade. E aí terminamos esse capítulo sobre montagem de computador. Queria mostrar para vocês um software que a Academia Cisco disponibiliza, que é um simulador de montagem de computador e também de laptop. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Esse é o nosso currículozinho, né? Então, aqui a gente instalou, a gente colocou um link aqui no proeja.com. Tá? Nós temos aqui em Academia Cisco, nós temos aqui os dois recursos do IT Essentials, computador virtual e laptop virtual. A senha é esta aqui, ok? Login é ITE e a senha é esta. Ok. Então, é uma prática bastante interessante, né? Aqui tem inicialmente tem uma explicação de como é que é para fazer. Tá tudo em inglês, ok? Mas com o auxílio do professor, o aluno pode ir fazendo, mas ele é bem intuitivo a montagem, né? Tem aqui várias explicações. Mas você pode skip e ir direto para tentativa e erro, tá certo? Então, você, por exemplo, pode colocar a fonte, né? Se você tentar ela colocar de modo errado, ela não vai entrar, você vai girar ela para lá ou para cá, até colocar ela, certo? E aí você pode fazer testes justamente de posição e etc. dos diversos componentes, né? Certo? E aí tem da placa-mãe, também tem os diversos componentes que você põe na placa-mãe, os componentes que você pode instalar depois, os drives e etc. Certo? Então é um programa bem interessante para ser usado. E com isso a gente finaliza essa aula. Obrigado.